os anjos somem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem, compra a alma que tem fome. A minha saudação cordial, paz e bem, todas as equipes de Nossa Senhora, especialmente da província Sul 3, aqui do nosso querido e imenso Brasil. Uma satisfação a gente se encontrar novamente, mês de março, ei, coisa boa, mês de São José. Eu lembro que nós tivemos aí uns anos atrás um pequeno estudo, uma reflexão sobre Patris Corde, um coração de pai, pequeno documento do Papa Francisco sobre São José, esta figura simpática, esta figura tão real, tão importante para a vida cristã, na vida de Jesus de Nossa Senhora. Então, mês de março, queremos acima de tudo também invocar São José, padroeiro da boa morte, São José, padroeiro da vida interior, São José, patrono de tantas coisas belas e necessárias da nossa vida. De fato, ele se torna assim um ícone para a contemplação e um ícone de modelo, exemplo para as vocações. Seja como for, a igreja o coloca como um sinal de fidelidade, de dedicação, realmente alguém que exerceu a sua paternidade e se tornou referência para nós. Então, São José, nosso protetor, rogai por nós. Saudação cordial a você, querido sacerdote, conselheiro espiritual, acompanhante espiritual também. Eu gosto de dizer sempre, com sua presença, você fermenta, fecunda de espiritualidade, de carisma, de evangelho, de igreja, junto à sua equipe de base, seu setor e sua região. Que bom! Gente, nós estamos chegando uma vez mais neste mês de março para a gente conversar um pouquinho, avivando também assim a nossa caminhada equipista. Nós tivemos ali acompanhando até esse final de semana que se passou o discernimento da região Santa Catarina 2, capitaneados por Daniel e Mara, né? Celso e Florinda que saíram de madrugada, ei, coisa boa! O missionário é assim, tá? Então a nossa saudação a toda a região Santa Catarina 2, que estão também fecundando de evangelho, sendo um sinal na sua paróquia, na sua comunidade. E nós estamos assim também iniciando este ano de reflexão, de caminhada, colocando no centro de nossa busca a Eucaristia, este grande mistério da nossa fé, este grande mistério de piedade, de devoção, de comunhão profunda com a pessoa de Jesus Cristo. Certamente este tema do ano muito vai nos ajudar. E certamente vai avivar em nós, creio eu, assim o gosto, a participação na celebração da Eucaristia, fazendo com que todo esse cultivo se transforme também numa fonte de missão, que possamos experimentar a força de Deus em nós e a partir de nós para o mundo também, especialmente o mundo que nos cerca, hein? Então participemos bem da Santa Missa, da Eucaristia, com piedade e devoção, fazendo dela, de fato, uma fonte de alimento para o fortalecimento da nossa caminhada. Eu ando lendo, assim, algumas páginas para cá e para lá, e gosto de insistir bastante nos pontos concretos de esforço, e os pontos concretos de esforço, assim, diz que o calcanhar de Aquiles é o dever de sentar-se. E de fato, nos escritos do padre Henri Caffarel, ele se dá conta e percebe de fato que o dever de sentar-se é um dos pontos assim exigentíssimos. Tanto que ele diz, ele nomeia um dever desconhecido. É verdade. Talvez até seja um dever esquecido. E eu quero ir um pouquinho mais longe. Poderíamos dizer que talvez seja um dever negligenciado, meio forte, né? Porque ele de fato é exigente. Possivelmente, muitos de nós não fomos acostumados a sentar com o pai e a mãe para ter uma conversa em particular das nossas coisas, né?
A educação era feita de acordo com as possibilidades da época. Então nós não fomos treinados para sentar, para falar e escutar, para escutar e falar, né? Talvez ficou uma lacuna grande dentro de nós e que hoje é bastante difícil, exigente, a gente ter este empenho natural para fazer o dever de sentar-se. Ele é exigente, né? Ele é um ponto concreto de esforço tremendo. Falar de nós realmente não é fácil. E a gente precisa graça do Espírito Santo, precisamos ser até ajudados nesse sentido muitas vezes, para falar o que está se passando dentro de nós e dividir, partilhar um pouco a carga, por vezes alegre, contente, de superação, mas também, por vezes, muito sofrimento, muita solidão interior, que a gente precisa partilhar, colocar em comum, senão se torna realmente um peso insuportável. E a nossa vida, a nossa caminhada, ela fica como que arrastada, não é? E não conseguimos saborear a leveza da vida, a beleza do existir, o do caminhar cristão, equipista. Então o padre Henrique Aparel, ele diz um dever desconhecido. E aqui pelas tantas ele diz assim: eu não acredito que esteja fazendo um juízo temerário ao dizer que os melhores cônjuges cristãos, aqueles que nunca esquecem o dever de ajoelhar-se, frequentemente negligenciam o dever de sentar-se. E realmente a gente pode perceber que nós temos assim mais facilidade em rezar juntos, mais facilidade de nos ajoelhar juntos, né? Talvez de ler a palavra, de refletir a palavra. A oração conjugal parece que tem mais facilidade. Mas quando entramos ali na região do dever de sentar-se, me parece que sentimos a nossa impaciência, a nossa ansiedade, talvez até uma falta de coragem, talvez até uma falta de confiança. Aquela imagem que a gente criou, é difícil a gente reinventar ela. Normalmente a gente coloca assim uma imagem bonita diante dos outros, né? E lá por trás aquela verdade verdadeira, aquela imagem real, quanto esforço a gente faz para encobri-la. O dever de sentar-se é uma forma de nos revelar, de mostrar aquilo que se passa dentro de nós. E não ter medo, ou não tenhamos medo, de acolher essa fragilidade, principalmente de pedir ajuda a alguém, né? Quando a gente se revela, partilha, é porque queremos algo que nos auxilie. Pensemos um pouco nisso, querido casal equipista, aí na sua região, na sua equipe de base, né? E eu vou, essa semana, rezar especialmente para que você dê esse passo tão importante, tão fecundo, tão belo, que é uma graça de Deus, do dever de sentar-se. Eu vou rezar nessa intenção nas missas que eu celebrar, no terço que a gente rezar junto à minha comunidade, colocar você especialmente que tem bastante resistência, obstáculos. Não é que isso seja feio, ruim, não. É que eu não consigo ainda, mas vai conseguir, tá? A bênção de nosso bom Deus sobre ti, sobre tua casa e família, sobre teus empreendimentos, especialmente a tua caminhada equipista, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até semana que vem. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem, só os filhos o consomem.